A semente é semeada, a palavra de Deus. Eu quero meditar aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Veja aqui, palavra interessante. Mais uma das parábolas de Jesus. Capítulo 8, a partir do versículo 4. E, ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola: a semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não salvem, se não salvem crendo. Continuando aqui, os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém? Observem que Jesus falava muito por parábolas, e como ele disse aqui nessas palavras, né? Aqueles referente aos que conhecem o reino de Deus, ele diz aqui no versículo 10, e ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Ou seja, ele estava falando com os que estavam ali próximo dele, os seus discípulos, né? Mas observe que no versículo 4 ele diz que tinha gente de todas as cidades, mas quem o indagou sobre isso, ou os que o indagaram sobre isso, foram os discípulos, né? Versículo 9, e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Aí ele vem e diz: a vós é dado conhecer dos mistérios do reino de Deus, mas os outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Na verdade, Jesus, ele sonda os pensamentos e as intenções do coração. Ele falava muito aos fariseus, aos escribas, e eles já sabiam que aqueles ali, não é que ele decretou, ele sabia que aqueles ali não criam. Na verdade, queriam só pegá-lo através de contradições, tentando colocá-lo em contradição sobre o respeito às ordenanças ou da lei, né? Se ele respeitava ou não, mas não criam. Então, é aquela coisa: vendo não veem, ouvindo não ouvem. E observe que Jesus também fala de 4 tipos de sementes. A primeira semente é aquela que cai no caminho. No versículo 5, ele explica, né? E é pisada, e as aves do céu a comeram. Ele vai explicar que essas que estão no caminho, essas são as que ouvem. Ou seja, a semente, que é a palavra de Deus, vem para você. Você ouviu, certo? Mas, aí diz assim, depois, versículo 12, vem o diabo e tira-lhes do coração
a palavra para que não se salvem, se não salvem ou não se salvem, crendo. Ou seja, o diabo ele pode roubar a palavra do seu coração. Você só ouviu. Então, ficar atento a isto é importante. Mas Jesus está explicando os tipos de pessoa. Ele estava falando do futuro, acerca de como as pessoas se portariam ante a palavra de Deus. Ele fala também de outro tipo de parábola, ou melhor, de outro tipo de semente da palavra de Deus, que é aquela que caiu sobre a pedra e nascida secou-se, versículo 6, pois não tinha umidade. Aí ele vem e explica aqui no versículo 13, as que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, ou seja, todos ouvem, a recebem com alegria, ficam alegres, animados, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. O que é que significa? Na verdade, nós somos tentados. Você às vezes se anima com aquela palavra, mas é preciso criar raiz. E a raiz ela só cresce quando você se aprofunda, né? Na verdade, na palavra, quando você permite que o Espírito Santo, os rios de água viva, corram em você. Mas ele explica o que é que ocorre, porque essa pessoa não compreende essas coisas. Eu não estou falando de intelecto, não estou falando disso, porque o Espírito é que dá entendimento, entende? E ele diz que essas pessoas, elas creem por algum tempo e no tempo da tentação, ou seja, todos são tentados, se desviam. É uma opção sua, né? Aí tem o outro tipo de semente, que é aquela que cai entre os espinhos, versículo 7, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Ou seja, esse aqui talvez seja o mais comum. Observe e reflita. Essa é importantíssima, porque no versículo 14 vai explicar. E aqui caiu entre os espinhos. Esses são os que ouviram. Observe, todos ouviram. E indo por diante, são sufocados com os cuidados. Ou seja, os espinhos é o sufocamento. Com os cuidados, ou seja, o excesso de zelo, as riquezas e os deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Ou seja, quantos de nós estamos preocupados em honrarias, em reconhecimentos? Eu faço para obter isso, eu vou fazer, Deus vai me... É o legalismo, né? Eu vou fazer, então eu tenho um direito para tal. Preocupados com a sua pregação, preocupados com o seu louvor, preocupados com o seu esforço e com as riquezas, os deleites da vida, as presunções. Então, é muita gente preocupada nisso, mas, ou seja, foi semeado pela palavra, mas foi sufocado por esses espinhos. E o último, que esta é a desejada, meus queridos, é aquela que vai em boa terra. Ela dá frutos 100 vezes mais do que ela. Amém? Então que você possa dar fruto, frutificar para a glória de Deus. Permita-se que o Espírito Santo te use, porque Jesus é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Coloque isso, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é suficiente, Ele é eficiente na sua vida. Amém? Que essa palavra, espero que tenha te abençoado. Compartilhe com outras pessoas, siga o perfil, se inscreva para a glória do nome de Deus.